Olá, cheguei com mais uma Ação Parlamentar Destaques. Durante todo o mês de recesso parlamentar, a gente relembra para você o trabalho realizado na Câmara Municipal ao longo desses primeiros 6 meses desta que é a 19ª legislatura do município. Hoje a gente fala sobre regras de um projeto de lei, sobre emendas parlamentares, sobre o Estatuto do Servidor Municipal e muito mais. Então vamos juntos em mais uma edição do Ação Parlamentar. A gente abre esta edição do Ação Parlamentar Destaques falando sobre o Estatuto do Servidor Público. Ele é um conjunto de leis que regulamenta o regime jurídico dos funcionários públicos. Direitos, deveres, responsabilidades, tudo na tentativa de garantir um bom funcionamento da administração pública. Na Câmara Municipal, o trabalho não para. Enquanto vereadores debatem projetos e tomam decisões, servidores mantêm a máquina pública funcionando. Por trás de cada sessão, documento ou atendimento, existe uma regra que organiza essa relação, o Estatuto do Servidor Público. Da mesma forma que o trabalhador da iniciativa privada, ele tem seus direitos e obrigações regidos por uma lei, que é, na verdade, um conjunto de leis, que é a consolidação das leis do trabalho. Então, o servidor público tem a relação com o ente de direito público, a pessoa jurídica de direito público, então pessoas políticas e autarquias, e autarquias fundacionais também. Então, a relação é regida por uma lei, por uma lei própria, específica, que é o Estatuto. Cada município, estado e a União possuem um estatuto próprio, adaptado à sua realidade. O documento, que é uma lei aprovada pela Câmara, define desde o ingresso no serviço público até a aposentadoria, além de promoções, estabilidade, faltas, licenças e deveres éticos dos servidores. Esses direitos básicos e obrigações, direitos e obrigações do servidor, são contemplados no Estatuto, desde estabilidade, desde progressão, promoção de carreira, até questões como tempo de serviço, aposentadoria, punições, sanções disciplinares, processo disciplinar, as punições que são aplicáveis, processo administrativo, demissão, tudo isso é regulado ali. A importância do Estatuto vai além do servidor. Ele é a chave para profissionalizar e valorizar a categoria, o que resulta em serviços públicos de maior qualidade. O vereador Gilson Campos reforça: o trabalho dos servidores é crucial para o funcionamento do setor público. Segundo ele, o Estatuto ajuda a definir responsabilidades, beneficiando a todos. O Estatuto ele vem para poder garantir os direitos do concursado, que eu acho que é muito válido, é importante para a nossa casa de leis. O Estatuto vem fazer essa cerca para que tanto o vereador quanto o servidor, eles possam conhecer os limites de cada um e assim todo mundo ganhar, e principalmente a cidade, porque o servidor trabalhando tranquilo, feliz, e o vereador conseguindo exercer seu papel, quem ganha com isso é a cidade. Na Câmara, o servidor público é frequentemente a primeira ponte com a população, ouve demandas e contribui na construção de políticas públicas. Felipe trabalha no Legislativo há quase 2 anos e é responsável pela elaboração de ofícios e requerimentos, uma função essencial dentro do gabinete. Eu trabalho tanto na parte direta, com atendimento ao público, ouvindo os problemas das pessoas, e também na elaboração de ofícios, A parceria entre vereadores e servidores mostra como o serviço público funciona de forma complementar. O político traz a visão das ruas e a representação popular. O servidor agrega conhecimento técnico e a experiência administrativa. O vereador ele tem o serviço externo, então ele tem alguma equipe que faz abrange essa área externa, e internamente a gente precisa ter, porque a gente tem as pessoas que procuram o gabinete e tem que ter as pessoas que têm a competência técnica para que possa recepcionar da melhor forma possível e também ajudar a dar os direcionamentos.
O Estatuto vai além da proteção ao trabalhador, valoriza a carreira, garante direitos e estabelece deveres. Ganha o servidor, o poder público e, acima de tudo, quem mais precisa, o cidadão. No nosso caso aqui, o nosso chefe é o cidadão, né? Então, o povo de São José dos Campos em verdade, é o nosso chefe, né? Quem manda em tudo que a gente faz aqui, né? Então, cumprindo as leis, né? Cumprindo o regimento, cumprindo a lei orgânica, né? Os atos normativos que são editados aqui na casa, nós estamos, além de servindo a Câmara, estamos também indiretamente servindo, né, o povo de São José dos Campos. Um vereador pode apresentar as chamadas emendas parlamentares, especialmente as emendas impositivas, que servem para direcionar recursos do orçamento municipal para obras, serviços e melhorias na cidade. Nós ouvimos vereadores que tiveram emendas atendidas recentemente para mostrar para você como uma emenda é apresentada e qual a importância dela ser atendida. Você já se perguntou como melhorias importantes chegam ao seu bairro? Pavimentação de ruas, novos equipamentos para postos de saúde, investimentos em escolas e projetos sociais, muitas vezes dependem de recursos que vão além do orçamento da prefeitura. Uma ferramenta fundamental para viabilizar essas melhorias são as emendas parlamentares. Elas representam uma forma de direcionar verbas públicas, estaduais ou federais para atender necessidades específicas da população de um município. E os vereadores desempenham um papel crucial nesse processo. Os vereadores, como eles têm projetos que normalmente precisam de verbas, como nos projetos de infraestrutura, saúde, segurança, as emendas, por terem um recurso maior, por ser de ente federativo da União, eles conseguem um recurso mais interessante para destinar para essas verbas, por exemplo, construir uma quadra poliesportiva, construir mais escolas, mais creches. No município, os vereadores são fundamentais na busca por emendas parlamentares. Eles identificam as necessidades locais e apresentam projetos a deputados estaduais e federais, que destinam recursos para essas demandas. O trabalho exige articulação política e conhecimento técnico. Ao longo desses 6 anos que eu estive com a deputada Letícia Aguiar, foram mais de 110 milhões de reais destinados para centenas de municípios no estado de São Paulo. Isso leva a segurança, leva a assistência social, leva a saúde. Então, esse trabalho agora como vereador é importante ter essa conexão com a Assembleia Legislativa. No caso, eu já venho de um trabalho realizado com a deputada. Isso facilita o entendimento, a compreensão da tramitação, de como pedir e de como defender esse recurso para chegar. Na prática, muitas instituições e serviços públicos já foram ajudadas por meio das emendas, desde a compra de equipamentos e reformas em escolas estaduais, até mesmo o suporte financeiro para a manutenção de hospitais como o Pio 12, a Santa Casa e o GAC. Eu consegui trazer dinheiro para o GAC, para o Hospital Pio 12, a gente trouxe também para a Santa Casa e trouxemos também para várias escolas estaduais. Então, os deputados, tanto federal e estadual, eles têm emendas parlamentares e é importante você buscar esses investimentos para a cidade. No início desse ano, procurando os deputados Jefferson Campos, deputado federal, e o Carlos César, deputado estadual, que eles destinaram para o município de São José dos Campos R$150 mil para o GAC, R$150 mil para o Hospital Pio 12 e R$200 mil para o Hospital Santa Casa. Esses hospitais, vamos dizer assim, essas entidades, trabalham diretamente com a saúde e são instituições muito importantes. A segurança pública da Guarda Civil Municipal também foi beneficiada com recursos para a compra de armamentos e construção de canil. Nós temos a compra de equipamentos, por exemplo, para a Guarda Municipal, munição, armamento, uniforme. Nós temos fuzil. Hoje, o fuzil da Guarda Municipal da Romu de São José dos Campos é recurso destinado através desse vereador com a deputada Letícia Aguiar.
Para conseguir uma emenda, não basta pedir aos deputados. É preciso apresentar projetos consistentes que demonstrem a necessidade e o impacto positivo do investimento para a comunidade. O recurso da emenda é carimbado, só pode ser usado para o fim destinado e a aplicação é rigorosamente monitorada. O cidadão também pode acompanhar de perto para onde vão essas verbas. O Portal da Transparência permite o acompanhamento do recurso desde a origem até o destino final. E o vereador deve estar atento, fiscalizando cada etapa da aplicação do dinheiro. O vereador ele tem acesso, por ser um parlamentar, ele tem um acesso com relação às verbas especificamente, mas o Portal da Transparência ele já deixa rigorosamente aberto para todos os interessados que queiram verificar o emprego orçamentário, e lá tem o recurso destinado, aonde foi, em qual obra, quais os valores empregados, o prazo, então tem todas as informações ali contidas. Caso isso não ocorra, o vereador pode recorrer ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público, para apurar irregularidades da destinação da verba. As emendas parlamentares representam uma importante ferramenta para o desenvolvimento local, permitindo que recursos cheguem a áreas prioritárias. É por meio desse mecanismo que os vereadores podem contribuir ainda mais, de forma concreta, para a melhoria da qualidade de vida da população. Primeira pausa aqui no nosso Ação Parlamentar Destaques. Até daqui a pouco. Você conhece o processo de criação e apresentação de um projeto de lei? Existem algumas regras e limitações que um projeto precisa seguir para poder ser votado e sancionado. Vamos conhecer quais são na nossa reportagem. Projetos de lei são fundamentais para o funcionamento da Câmara, mas eles precisam cumprir regras desde a elaboração até a votação e a sanção. O processo envolve etapas técnicas e jurídicas. Os vereadores são responsáveis por apresentar as propostas que vão ao plenário. Eles lidam diretamente com as demandas da população e conduzem o processo legislativo. São propostas, ideias de projetos, que vão impactar de alguma forma a vida das pessoas, o crescimento, o desenvolvimento da cidade. Então nós temos que fazer essa análise em conjunto com a nossa equipe técnica e jurídica para ver a viabilidade, a construção desse projeto, a construção desse parecer jurídico, para que o projeto ele possa ter ali as condições de tramitar na Câmara, e assim ser discutido e votado em plenário. Esse é o Departamento Técnico Legislativo, onde os projetos apresentados pelos vereadores são analisados minuciosamente. Os servidores públicos especializados verificam a conformidade dos textos e orientam sobre ajustes necessários antes que sigam para a comissão responsável. O técnico legislativo Rafael Hoffmann acompanha todas as etapas da criação dos projetos, garantindo que estejam adequados às normas da casa. Em primeiro lugar, tem a propositura. Depois da propositura, o projeto vai à leitura, é o momento em que ele existe, em que ele inicia sua tramitação na Câmara. Depois disso, ele é encaminhado para as emendas, inicia-se o prazo de emendas do projeto. Nesse meio tempo, ele também é submetido à Procuradoria Jurídica, que vai fazer uma análise jurídica do teor do processo, dos aspectos materiais e formais do processo. Após o prazo de emendas, o projeto é encaminhado então para as comissões. Primeiro manifesta-se o relator e os dois outros membros se manifestam em seguida, com prazo de 3 dias úteis, depois do relator. E aí sim, então finalizada a manifestação das comissões permanentes acerca do projeto, o projeto fica aguardando então ser incluído na pauta a pedido do autor da propositura para que ele possa ser então votado. Após a análise técnica dos projetos, entra em cena a avaliação jurídica, fundamental para assegurar que as propostas estejam alinhadas com a Constituição e a lei orgânica. Esse advogado explica quais são os limites que garantem a validade e a segurança dos projetos de lei. A legislação
ela tem os seus limites. E a Constituição ela tem suas cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que são inalienáveis, você não pode alterá-las, nem por uma reforma constitucional. Então, você tem direitos a garantir à propriedade, garantia à vida, garantia ao patrimônio, garantia à segurança, que não são negociáveis, são direitos adquiridos pelo cidadão. O projeto de lei não pode ir contra isso, a Constituição não pode ir contra isso, o Estado não pode ir contra isso. Então, essas são cláusulas que, se elas violadas dentro de um processo legislativo municipal, tende o processo ser inconstitucional. Todo o projeto passa obrigatoriamente pela Comissão de Justiça, atualmente presidida pelo vereador Zé Luiz. Ele coordena a análise dos projetos, garantindo que estejam em conformidade legal antes de avançarem para votação. Bom, a Comissão de Justiça, ela dá todo esse toque constitucional ao projeto, toda a parte jurídica, ela tem que verificar tudo isso, É a principal comissão que nós temos aqui na casa, no parlamento, todos os processos passam por ela, então ela tem que manter esse rigor mesmo, para que os projetos sejam constitucionais, tem que verificar se já não tem uma legislação parecida no município, enfim, ela dá todo esse olhar constitucional à matéria. Já o relator da comissão, vereador Milton Vieira Filho, é responsável por avaliar detalhadamente os textos dos projetos e emitir pareceres técnicos que orientam as decisões do plenário. Muito importante, esse afinamento aí entre o técnico legislativo, o assessoria jurídico e o legislativo, o próprio parlamentar, que é quem recebe a demanda da sociedade, traz essa ideia para dentro da Câmara, e aí a gente, juntamente com a nossa assessoria técnica e jurídica, faz o afinamento do parecer jurídico, para que nós, enquanto Comissão de Justiça, damos continuidade para que o processo ele venha tramitar na Câmara e para as outras comissões. O processo legislativo passa por várias etapas, que podem ser acompanhadas digitalmente por meio da plataforma Câmara Sem Papel. É por aqui que qualquer cidadão pode ler o conteúdo dos projetos, acompanhar o andamento e entender cada etapa da tramitação. As pessoas entrando no próprio site da Câmara Municipal, os munícipes entrando no site da Câmara, já vai ter o link ali para o Câmara Sem Papel e eles podem digitar ali o nome do vereador ou digitar algum assunto relativo a um projeto de lei que vai aparecer ali os projetos que falam sobre aquela matéria ou os projetos daquele vereador e podem ser consultados livremente, toda a tramitação, todo o andamento do projeto pode ser consultado livremente pelos munícipes. Por fim, a aprovação e sanção transformam o projeto em lei, tornando oficial a norma que passa a regular o dia a dia da cidade. Havendo a sanção, o projeto então é publicado no Diário Oficial, é promulgado e publicado no Diário Oficial e inicia ali o seu período de vacância ou já começa a produzir os seus efeitos jurídicos. Cada lei aprovada carrega a responsabilidade de impactar a vida de milhares de joseenses. Por trás de um texto votado em plenário, existe estudo, análise e compromisso com o interesse público. Entender esse processo é também um passo para fortalecer a democracia. Ainda aqui na Câmara Municipal, nesse tema de projetos de lei, a gente fala sobre o trabalho realizado pelos vereadores nesses primeiros 6 meses da atual legislatura. Conversamos com a Comissão de Justiça da Câmara para saber como foi esse primeiro semestre no Legislativo da cidade. Das 8 comissões permanentes da Câmara de São José dos Campos, a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos pode ser considerada uma das mais importantes. Isso porque o grupo é responsável por analisar a constitucionalidade, legalidade e redação de projetos de lei e outras proposições, além de emitir pareceres sobre esses assuntos. Ou seja, é papel da comissão garantir que as propostas estejam em conformidade com a lei e apresentem redação clara e coerente. A Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos tem por prerrogativa examinar, em primeiro lugar, a constitucionalidade da propositura, então verificar se ela está adstrita à Constituição Federal, à Constituição Estadual,
a lei orgânica do município e demais leis que regem o ordenamento jurídico municipal. Então, esse é o primeiro papel. O segundo é um papel também que diz respeito à técnica legislativa, no sentido de que avaliar a própria redação da propositura e sugerindo também emendas de natureza corretiva para eventuais vícios na técnica legislativa. E, além disso, claro, ela examina também questões envolvendo direitos humanos, infância, idoso, criança e adolescente. Tá? Então, todas as questões envolvendo indígenas, quilombolas, enfim, todas as questões envolvendo também matéria de direitos humanos, também é submetida, né, obrigatoriamente ao crivo da Comissão de Justiça, que se manifesta sobre todos esses aspectos. Na Câmara de São José dos Campos, a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos é formada pelos vereadores Zé Luiz como presidente, Milton Vieira Filho como relator e Sena como membro. No primeiro semestre deste ano, o grupo registrou parecer em 313 proposituras, sendo 50 delas voltadas para a saúde e 46 na área da educação. Todo e qualquer projeto que entre para a casa avaliar, ele necessariamente vai tramitar pela Comissão de Justiça. Então, os projetos eles passam pela Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos e outros, no máximo, outros 2 processos, outras 2 comissões, que são as comissões temáticas, né, de cultura, esportes, saúde, meio ambiente e assim sucessivamente. Então, basicamente, esse número representa, vamos dizer assim, a união, né, de pareceres da Comissão de Justiça que foram dados com a Comissão de Saúde e de projetos também que tramitaram junto também com a Comissão de Educação. De acordo com o vereador Zé Luiz, no geral, os vereadores da comissão se reúnem quando é necessário debater projetos polêmicos ou de grande impacto para a cidade. Ainda assim, é comum os membros da comissão estarem em contato com outros vereadores para debater sobre projetos de lei elaborados na Câmara, já que a comissão precisa emitir pareceres sobre todas essas propostas. Os próprios parlamentares conversam muito entre si, um visitando o gabinete do outro, esclarecendo dúvida, para dar maior celeridade também a esses processos. Quando a gente precisa ter um assunto mais apurado, mais estudado, a comissão se reúne e dá os pareceres em conjunto e também sana dúvidas. Para o segundo semestre, a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos deve se reunir para debater a Lei Orçamentária Anual, que define o orçamento público da cidade. A gente já deu vários pareceres em conjunto com a própria Comissão de Economia, fizemos reuniões e para o próximo semestre com certeza teremos mais, visto que inclusive no segundo semestre a gente vota a Lei Orçamentária Anual. Outro intervalo aqui no nosso Ação Parlamentar. Até já! E olha quem voltou, o nosso quadro Nomes da Cidade, com a história de personalidades importantes que foram homenageadas no município com o nome em alguma rua, praça, parque ou avenida. A rua José Frige, no Bosque dos Eucaliptos, preserva a tranquilidade de uma via residencial. Sem saída e bem arborizada, ela traz bastante sossego aos moradores. Mas esse mesmo nome, José Frige, aparece também em lugares mais agitados. Milhares de pessoas passam aqui pelo Mercadão todos os dias, só que no meio daquela correria, indo e vindo, acabam não reparando. Esses caminhos aqui, eles têm nome. E esse daqui, por exemplo, é a Passarela José Frige. O João Paulo trabalha quase embaixo da placa. São 20 anos dedicados à venda de queijos e doces caseiros, a maior parte deles aqui no Mercado Municipal. Nesse tempo, ouviu muitas histórias. Eu sei que a Passarela José Frige aqui, né, o corredor, é um dos primeiras pessoas que fundou o Mercado Municipal. Por isso que tem esse nome. Desde o tempo que parava as charretes aqui do lado, daí ele, e como ele trabalhava aqui nesse ponto, daí ele colocaram o nome dele aqui na Passarela José Frige, como vocês podem ver ali. É, quase isso.
O Zezinho Frigi, filho do José, conhece bem essa história. Ele conta que os familiares chegaram a São José dos Campos ainda no século XIX, em 1891, vindos da Itália. E por muito tempo, o comércio foi o negócio da família. Meu avô tinha uma banca no mercado, meu pai trabalhou com ele dos 12 aos 22 e depois ele montou um armazém na Rubião Júnior e com a Francisco Rafael. Depois voltou para o mercado, aí ficou até 1968, 69. Depois ele encerrou a carreira dele de comércio. O acervo do Zezinho guarda toda a trajetória do pai. Os registros mostram que, além de atuante no comércio da cidade, ele era apaixonado por esportes e marcava presença como podia. Nessa partida, na década de 40, por exemplo, foi juiz de futebol. Mais outras fotos atestam a habilidade de José Frigi como goleiro e até jogador de basquete. Quase sempre representava a Associação Esportiva São José. Ele fez de tudo. Eu sempre falava que meu pai nunca foi craque em nada, mas ele foi técnico, é um grande técnico da associação. Ele foi jogador de basquete, jogou no gol, jogou no ataque. Onde tinha uma brecha, ele jogava. E depois apitar jogo também, né? Então estava sempre envolvido no meio de esporte. E depois, o que nós acabamos seguindo a participação dele. O sonho dele que não conseguiu ver o São José ser campeão. Mas ele estava lá sempre torcendo para o São José. Pai, comerciante, atleta, juiz, José Frigi faleceu em 1978. No ano seguinte, a história dele se encontrou com o Legislativo. Em 1979, a Câmara aprovou o projeto de lei do Executivo para a criação da Medalha de Honra ao Mérito Esportivo José Frigi. Desde então, o prêmio é conferido aos esportistas de destaque da cidade. Esses 41 anos que teve a medalha, eu participei, tive a participação de escolher as pessoas, de ajudar, porque eu sempre sonhei da gente se reencontrar. Porque todo atleta, toda pessoa que teve nome, quando ele para, ele é esquecido. Então, é por isso que a medalha e o diploma José Frigi é isso aí, para a gente não esquecer das pessoas. Para o Zezinho, o sobrenome espalhado pela cidade mostra as riquezas que a família criou por aqui. Mais do que o nome de uma rua ou uma medalha, José Frigi é hoje parte da história de São José. O meu ídolo, tudo que ele fazia, a única coisa que ele falou para mim é o seguinte: você tem que honrar o seu nome. Se você fizer o seu nome honrado, você vai ter credibilidade em tudo que você for. Se não tiver dinheiro, mas tiver um nome, você vai muito para frente. Obrigado pela sua companhia em mais uma edição do Ação Parlamentar Destaques. Semana que vem a gente volta aqui, sempre na TV Câmara. Até a próxima!